Olá, meu nome é Adriane Brunnerotto. Eu vou apresentar o projeto de pesquisa de assessoria técnica em habitação de interesse social, resgatando 4 décadas de atividade extensionista universitária do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Esse projeto está sendo desenvolvido por mim, Adriane, junto com o Carlos Daniel de Souza Vasconcelos, sob orientação da professora Regina Binestar. Nessa pesquisa, nós pretendemos aprofundar a reflexão sobre a TIS a partir da análise dos trabalhos do NEPU em seus 40 anos de atividade. Algumas premissas e preocupações que nós levantamos são buscar respostas inovadoras para o problema da moradia, enfrentar o desafio de promover a efetiva participação e o protagonismo da população nas ações voltadas para seus espaços de morar e de viver, formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios presentes em nossas cidades. O resultado dessa pesquisa permitirá disponibilizar esse vasto material para pesquisadores, estudantes, profissionais, gestores públicos interessados na questão e coletivos populares que lutam pelo direito à cidade e à moradia, dando visibilidade à contribuição extensionista de uma universidade pública e socialmente referenciada. Entre os objetivos dessa pesquisa estão aprofundar a reflexão sobre assessoria técnica em habitação de interesse social, que é objeto da Lei Federal de Assistência Técnica e tema presente na pauta de discussão de gestores, universidades, entidades de arquitetos e urbanistas e movimentos sociais. Também é resgatar, organizar, classificar o diversificado acervo acumulado ao longo dos 40 anos de existência do NEPU, preparando-o para ser amplamente divulgado. E, por fim, analisar as formas pelas quais a assessoria técnica em habitação de interesse social tem estado presente no ambiente acadêmico. Com relação à metodologia, materiais e métodos, algumas premissas que nós abordamos, que é a moradia é mais do que um abrigo, ela é parte da questão urbana e, como tal, deve incluir o acesso aos serviços públicos, que são saúde, educação, lazer, cultura, trabalho e mobilidade, a infraestrutura e a garantia da terra. O problema da moradia aflige especialmente os estratos mais baixos da classe trabalhadora das cidades do mundo capitalista, devendo ser vista nesse contexto. A moradia e a questão urbana exigem tratamento interdisciplinar e interprofissional. Os moradores detêm um importante saber adquirido na vivência cotidiana de seu espaço de morar, o que pode e deve embasar ações tecnicamente consistentes e socialmente referenciadas. Todas as ações voltadas para o planejamento, gestão e atuação na questão da moradia devem incorporar a população como protagonista. Nós também desenvolvemos um referencial teórico no início da pesquisa para embasar esse projeto. Entre esse referencial, nós temos alguns autores que debruçam sobre as questões de direito à cidade, como Lefebvre e o Harvard, a função social e o papel do arquiteto, como Rodrigues, Bica, Artigas, o enfoques críticos com relação ao exercício do planejamento, como a Maricato, Ronick, e sobre planejamento insurgente, tem o Rostou e Mira Fábio. Também, ao longo dessa pesquisa, serão coletados depoimentos de ex-participantes de projetos do NEPU, sejam eles bolsistas, voluntários, profissionais, a fim de verificar como a experiência do NEPU contribuiu para a formação enquanto profissional e para a visão do papel do arquiteto e urbanista. Com relação aos resultados, a partir do desenvolvimento da organização dos trabalhos do NEPU, nós conseguimos criar uma linha do tempo em que foram identificadas cerca de 55 comunidades em projetos trabalhados pelo NEPU. Nós também estamos organizando, para posterior publicação, todo o trabalho do NEPU dividido em 4 décadas. Nós entendemos que é melhor dividir dessa forma para mostrar como se deu o desenvolvimento do trabalho ao longo desses 40 anos e as mudanças que foram sendo percebidas. Desde o início do NEPU, na década de 80, até hoje, nós tivemos
mudanças no país que são desde questões históricas, políticas, econômicas e sociais. E todas elas tiveram influência nesses projetos que nós podemos perceber. Então, no primeiro ano, primeira década de atividade do NEPU, o NEPU ainda começou em 83, que foi antes da Constituição Federal e ainda na época da ditadura civil-militar. Um outro apontamento é que na segunda década, por exemplo, a partir da segunda década, depois da Constituição Federal, também entrou algumas conquistas jurídicas com relação ao direito à moradia e à cidade. Um deles foi o Estatuto da Cidade. Na terceira década, entre 2003 e 2012, já tivemos mais um avanço jurídico, que foi a Lei de ATIS, de 2008, que é a Lei de Assessoria Técnica de Habitação e Interesse Social. E nessa última década, a partir de 2013, nós observamos alguns retrocessos nessas conquistas, tivemos alguns problemas políticos no país e que impactaram diretamente nessas conquistas sociais e na luta por moradia. Então, nós observamos que será preciso novamente uma retomada dos movimentos sociais e da luta pelo direito à cidade. Nós também classificamos as atividades do NEPU de acordo com as atividades que é exercida dentro da universidade também. E nós separamos, então, são separadas em 3 categorias principais, que depois se subdividem em outras categorias. As 3 categorias principais são ensino, pesquisa e extensão. Dentro da categoria de ensino, nós temos projetos de habitação popular, que foi objeto da disciplina obrigatória do curso de arquitetura e urbanismo. Tem os TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso. Tem os cursos de extensão e disciplinas optativas do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Dentro da categoria de pesquisa, nós temos os trabalhos de metodologias, métodos construtivos não convencionais, conflitos e movimentos insurgentes, impactos de grandes projetos urbanos e regionais. Na categoria de extensão, nós temos projetos de ATIS, plano diretor, planos locais de habitação social, formação política e social, relacionamento com a sociedade civil, são os movimentos sociais, a luta pela moradia e regularização fundiária, projetos de edificações, são as melhorias habitacionais, centros comunitários e creches. Então, para concluir, nós podemos perceber tirar algumas conclusões ao fim dessa pesquisa. E uma delas é que nós percebemos algumas mudanças ocorridas no cenário político, social e jurídico ao longo desses 40 anos de experiência de trabalho do NEPU. Então, nós apontamos para os desafios, avanços e retrocessos enfrentados desde a década de 80, ainda na vigência do regime militar, passando pela construção do arcabouço jurídico e de planejamento, que permitiria alterar o cenário de desigualdade presente em nossas cidades. Essa pesquisa também evidenciou a importância da universidade pública no diálogo e trabalho com a sociedade, respondendo às demandas e necessidades da população, que buscam seu apoio para a luta pela moradia, em face do ainda presente descaso público. E é isso, muito obrigada.